Boa noite, Hare Krishna. Em nome do Krishna West Caxias do Sul, dou as boas-vindas a todos, em especial ao nosso professor Radhanatha, para mais um workshop de Japa Yoga. Cante Hare Krishna e seja feliz. Sejam todos muito bem-vindos. É o nosso 6º curso nessa parceria com o professor Radhanatha, o que nos dá muita satisfação e alegria. Vou fazer uma breve apresentação do professor. Radhanatha Das Robson Chaves é graduado em língua portuguesa, pós-graduado em língua e literatura brasileira pela Unimes. Tem proficiência em língua inglesa pela Universidade de Michigan. É especializado em língua sânscrita e literatura védica pelo Instituto Vaishnava de Ensino Superior em Mathura, na Índia. É formado em Yoga pela Faculdade de Educação Física, FMU São Paulo. É membro da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, desde 1981. Tradutor da editora BBT e também é escritor. Recados importantes, pessoal. Por gentileza, mantenham seus microfones fechados durante toda a apresentação. Não será possível utilizar o recurso de levantar a mão do Zoom. Por favor, utilizem o chat para suas perguntas e comentários. Desejamos um bom curso a todos. Então, com a palavra, professor Radhanatha. Já vou te colocar aqui um destaque no vídeo. Okay. Namastê, minhas saudações a todos que estão aqui participando. Realmente é um prazer, uma honra. É só por causa de vocês que eu posso fazer essa apresentação. E gostaria de complementar os recados dizendo que se vocês deixem o microfone desligado, mas, se possível, deixem a câmera aberta, porque eu gosto de ver as pessoas, né? Eu gosto de dar aula vendo as pessoas. Ok? Eu, inclusive, Yamuna, eu fiz uma mudança aqui, eu coloquei para a galeria, mas para você não muda na gravação? Não, não muda Não? nada. Então tá bom. Então eu prefiro ver todo mundo, mas eu mudei aqui, né, para ver todo mundo, porque eu gosto de estar como se estivesse numa sala de aula mesmo, e Claro, vendo tem as uma pessoas. interação. E vendo se ninguém está dormindo também, né? Aula de Java, todo mundo dorme. Eu vou ficar aqui de olho, vendo se vocês estão acordados aí, tá bom? Brincadeira, mas realmente é porque é um prazer, assim, eu tenho essa necessidade mesmo de estar vendo vocês, né? Estar vendo com quem eu estou falando. Tantos anos dando aula, eu aprendi a me comunicar muito, né, numa linguagem não verbal com a audiência, né? Eu consigo ler muito a minha audiência, eu consigo fazer uma leitura não verbal da audiência, né? Pelos movimentos, pelos olhares, a gente consegue entender se as pessoas estão acompanhando a sua ideia, se elas não estão acompanhando, etc. Tá bom? Então, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a Yamuna também, que, que me ajuda muito, e toda vez que ela participa é assim, né? Vem um monte de gente. Ela tem a Shakti mesmo, assim, eu não sei o que acontece, mas ela é que nem Krishna, assim, é toda atrativa. Onde ela vai, assim, todo mundo quer ver ela. Então vai muita gente. Eles vêm porque você dá aula, Radhanatha. Não, mas quando eu dou aula que você não organiza, não vem ninguém, é engraçado. É ela mesma que tem a Shakti. Então agradeço por esse apoio que ela tem me dado aqui ao longo aí já de mais, né, já acho que desde 2020, né, que a gente começou. Desde 2020. E vamos continuar aí, se Deus quiser, enquanto Deus nos permitir, que a gente continue a nossa parceria. Com certeza. Bem, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, todos aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gosto de fazer um esclarecimento, né? Assim, eu escrevi um livro, né? A Yamuna vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu escrevi um livro sobre a Japa.
É um pouco de descaramento da minha parte, né? Estar escrevendo um livro sobre a japa. Mas eu vou me explicar aqui por que que eu escrevi esse livro, né? Então, assim, eu não escrevi esse livro, eu também não estou fazendo essa nossa vivência de japa aqui, falando da plataforma de um mestre perito no assunto, tá bom? Então seria muita arrogância da minha parte subir no púlpito como se eu fosse um mestre do assunto. Na verdade, eu escrevi apenas como resultado dos meus estudos, né? Há muitos anos eu fazia anotações e eu gosto de coisas organizadas, e aí eu resolvi organizar, sistematizar todo o meu estudo, e depois eu parti para a ideia de publicar isso, porque eu falei, bom, pode ser útil para alguém. E a ideia, ao escrever, não que eu seja um mestre do assunto, mas o que me motivou a escrever o livro, e o plano era que depois que eu publicasse o livro, eu iria viajar pelo Brasil fazendo essas vivências de japa, o que eu pensei com isso é que eu iria aprender esse assunto. Isso iria me ajudar a aprender mais o assunto. Né? Eu sempre sofri desse dilema, né, de ensinar ou não ensinar essa matéria, a matéria espiritual, porque ensinar matéria espiritual não é uma coisa fácil, porque você teria que ter vivenciado essas experiências espirituais e que são muito elevadas, e às vezes nós não temos essas experiências muito elevadas. Mas Prabhupada, nosso mestre fundador, ele insistia para que nós ensinássemos tudo o que aprendêssemos, porque ele disse que ao ensinar, né, você receberia mais em troca, né? Seguindo esse processo de dando aos outros, você mesmo acaba recebendo. Então, para mim levou muito tempo entender esse assunto, né? Eu sempre me esquivei e até hoje me esquivo um pouco de ensinar, porque não me sinto qualificado, mas eu faço um esforço para me convencer de que, não, eu não estou fazendo isso porque eu domino a matéria, mas sim para aprender, porque se eu ensinar, de tanto eu falar, eu mesmo vou aprender. Assim como na didática normal, né? Numa escola normal, o professor é quem mais aprende. Por quê? Ele passa 30 anos dando aula, 30 anos ele dá aula, dá aula, dá aula, dá aula, dá aula. Então, o professor sabe tudo, né? Ele sabe toda aquela matéria, ele sabe toda ela de cor. Então, ensinar é um recurso excelente para aprender. Então, entendam da minha parte, me entendam dessa maneira, tá? Me vejam dessa maneira, não como um mestre do assunto, mas como um professor que, por ensinar, tem o objetivo de aprender, né? De tanto ensinar, ele vai aprender. E também porque eu creio muito na bênção da audiência, né? Assim, quando a gente dá conhecimento para a audiência e a audiência fica feliz, ela reciproca com as suas bênçãos, né? E essas bênçãos é que nos nutrem, né? Nós, na verdade, nós vivemos mesmo, né? Existem pessoas que dizem que fazem a dieta de luz, né? Viver de luz. E eu vi uma dessas pessoas falando que, na verdade, que a gente se alimenta é do amor das pessoas. E isso realmente é a mais pura verdade mesmo, né? Nós nos alimentamos do amor que as pessoas sentem por nós. Então, se a gente pode, de alguma maneira, servir, agradar, amar, essa resposta que as pessoas nos dão é que nos nutre espiritualmente, tá bom? Então, é essa justificativa que eu quero fazer sempre quando eu estiver começando esses encontros de já, para que as pessoas me entendam corretamente, tá bom? Para que elas tenham uma visão correta sobre mim, de quem eu sou, tá bom?
Bom, então vamos lá. Eu tenho mandado umas mensagens, todo mundo que está aqui, pelo que nós combinamos, todo mundo que está fazendo parte hoje aqui do encontro, ele está num dos nossos grupos, ou o Christian Oeste ou o Índia Incrível. E lá nos grupos eu estou enviando diariamente, há uma semana eu comecei a enviar mensagens para vocês. Então, ali eu vou, durante essa semana e mais as próximas semanas que a gente vai se encontrar, eu vou continuar enviando mensagens diariamente, se Deus quiser, sempre. Vou estar enviando essas mensagens para vocês, dando lições homeopáticas, né? Pequenas liçõezinhas sobre a grande filosofia da prática de japa e do Santo Nome. É uma longa filosofia, uma extensa e profunda filosofia. Tá? Então, eu vou mandar para vocês algumas mensagens. Eu espero que vocês leiam, porque ali tem conteúdos bastante importantes, né? Se vocês lerem e entenderem, ou então até fizerem perguntas sobre o que eu enviei, isso vai ser muito bem-vindo. Por quê? O objetivo maior desses encontros agora, pelo Zoom, seria para tratar mais especificamente sobre a prática. Entende? Então, diariamente eu mando mensagens falando da filosofia do Santo Nome. E aqui, nos nossos encontros, eu trataria mais da questão prática mesmo, né? Fazendo uma abordagem sobre a prática e tirando dúvidas também sobre a prática. E durante a semana a gente vai colocando lá aquelas mensagens sobre a filosofia. Porque, em última análise, toda a filosofia é apenas para nos convencer a praticar, entende? Então, o que realmente importa é a prática. A filosofia é apenas para que você saiba o que está fazendo, se anime a fazer, se anime a praticar a japa, tá bom? Então, ela é apenas a filosofia é só um estímulo, ela não é o objetivo em si. O objetivo em si é você encontrar o néctar do santo nome de Krishna na sua japa. Esse é o objetivo. O objetivo é a prática, tá bom? Então, eu gostaria de tratar aqui com vocês muito sobre a prática, tá? E aí, tirar dúvidas também, né? As dúvidas são muito bem-vindas. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou com uma dúvida, assim, assado, minha respiração, minha intuação, minha audição, tirar dúvidas mesmo, ok? Então, como eu expliquei lá hoje, nós vamos dividir o encontro em 3 aulas, né? Então, nós já temos marcadas aqui 3 semanas, as terças-feiras aqui às 19h30. Então, eu dividi os encontros em 3 dimensões de abordagem do Santo Nome, que é uma abordagem clássica que tem sido feita sobre a prática de japa. A prática de japa ela tem uma dimensão puramente física, né? Envolve a nossa língua, nosso ouvido, nossa postura, nossa respiração, nossa limpeza, nosso assento, nosso lugar. Tudo isso é a dimensão física do cantar. Eu vou tentar tratar aqui um pouco hoje. Depois, no segundo encontro, eu quero levar para um nível mais sutil, né, uma dimensão mais sutil da prática, que é o nível mental, né, o nível da mente, como trabalhar com a nossa mente, como controlar nossa mente, que técnicas podem ajudar nisso. E, por fim, né, no último encontro, a gente fazer uma abordagem sobre a dimensão emocional do cantar, que envolve o nosso coração nesse cantar.
Entende? E esse é o nosso objetivo último. A gente faz um alinhamento do corpo, um alinhamento da mente, para a gente poder expressar completamente a nossa emoção, o nosso estado emocional, que se chama bhava em sânscrito, por Krishna. Então, essa é a ideia, tá bom? Então, tudo isso pode ser trabalhado, né? E é um dos meus objetivos. Agora, eu acabei de fazer esse workshop lá em Nova Gokula, e lá eu falei de um sonho que eu tenho, né? Que é criar uma escola mesmo, né? Assim, a gente vir a criar a escola do Santo Nome, né? Nos Estados Unidos eles têm a Universidade do Santo Nome, a Universidade Cristã do Santo Nome. E eu também tenho esse desejo de algum dia poder servir nessa missão de criar realmente a escola do Santo Nome, né? A gente pode difundir essa prática. Bom, então hoje nós vamos tratar sobre essa questão da dimensão física. E também vamos fazer um pouco de prática, tá bom? Também vamos fazer a prática. Então, eu vou fazer o quê? Vamos entoar um pouco, fazer um pouco de japa e dar intervalos e tratar de algum elemento da prática, tá bom? Vamos ficar alternando isso, tá certo? Para começar, então eu estou indo meio que direto aí à prática, né? Só para fazer uma recapitulação, eu não sei se quem está aqui, se todo mundo conhece o Mahamantra, se todo mundo sabe o que significa o Mahamantra. Mas eu vou falar aqui alguns breves minutinhos. Especificamente, eu estou apresentando a técnica de japa, que significa murmurar um mantra repetidamente e meditativamente. Isso é o que significa japa. E especificamente a japa do Mahamantra. Não é de um mantra qualquer, né? A tradição indiana tem uma infinidade de mantras, mas tem lá um mantra que todos na Índia, qualquer hindu na Índia sabe, esse é o Maha Mantra. É o maior de todos os mantras. Maha em sânscrito quer dizer mega, em grego, Magnus em latim, né? Assim, o grande, magno, né? O mantra magno, é o maior de todos os mantras. Isso aí é aceito por todos. Isso não é um mantra de uma seita, né? Às vezes as pessoas pensam, essa aí é o mantra de uma seita. Não, não é. Eu acho que se equipararia para os cristãos ao Pai Nosso, sabe? A oração que todo cristão aceita. Então, o Mahamantra você pode ir em qualquer lugar na Índia, qualquer escola da Índia, de qualquer mestre, e eles entoam esse mantra. Ele, como eu falei, ele equivale lá a um Pai Nosso, todos aceitam isso. Tá? Então, não se preocupem, não estamos aqui querendo difundir o mantra de uma seita, nem converter ninguém para uma seita. Nós estamos realmente falando de um mantra que é o mais elevado de todos, reconhecidamente pela literatura sagrada da Índia e do Yoga. Tá? E esse mantra é muito simples, ele é composto de 3 palavras, Hare Krishna e Rama. Também explicamos um pouco o significado dessas palavras durante essa semana, espero que vocês tenham acompanhado, né? Hare, Hare, na nossa tradição, para os nossos mestres, Hare é Srimati Radharani, a contraparte feminina de Deus, né? Que é encarregada que é a personificação da compaixão divina. Por isso a gente se dirige primeiro a Hare, pedindo a sua compaixão, né? Ela é aquela ponte compassiva, né? Que nos tira desse mundo. Inclusive a palavra Hare vem de Hara, que por sua vez vem de Her, que significa nos tira daqui, nos leva embora daqui. Literalmente esse é o significado da raiz verbal her,
significa levar embora, né? Então, isso está muito atrelado à ideia do Mahamantra, e isso é obtido pela misericórdia, pela compaixão de Radha, que é a personificação da compaixão de Deus. Krishna significa que é plenamente, aquele que é plenamente atrativo. Esse é o significado mais literal aí da palavra, como nós citamos lá o Mahabharata. Krishna significa aquele que arrasta para si, né? E Rama significa a fonte de prazer. Eu não vou elaborar muito essas coisas aqui do ponto de vista do sânscrito, isso eu estou mandando lá por escrito nos grupos, tá? Mas só para esclarecer quem aqui talvez ainda não conheça sobre isso. E aí, esse Mahamantra, constituído dessas 3 palavras, ele se combina de uma forma muito harmônica, né? E daí ele se transforma em Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ele é muito bonito, ele pode ser cantado de muitas formas, inclusive também compartilhei com vocês uma moça que cantou o Mahamantra na melodia da Ave Maria de Gounod, talvez vocês tenham ouvido também lá, porque esse mantra ele é assim mesmo, ele é muito liberal e ele pode ser cantado com muitas melodias mesmo, tá? E então, nessa plataforma, nessa dimensão física do cantar, o mantra em si é uma vibração sonora de poder. Tá? O mantra em si, só o mantra. Nem precisamos falar da dimensão mental, intelectual, espiritual, emocional. Não precisamos falar de nenhuma dessas outras dimensões. Puramente, o mantra, ele já é uma vibração de poder. Tá? E como assim uma vibração de poder? Sim, nós temos essa experiência. Todo som tem poder. Isso nós podemos experimentar. Qualquer pessoa sem nenhum conhecimento de música, se ela ouve uma música, né, se ela ouve lá uma composição de Bach, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, ou quem quer que seja, ou da Anitta também, pode ser também, qualquer vibração sonora que você ouvir provoca uma alteração do seu estado de consciência. Você fica mais alegre, né? Se for uma música composta nos modos maiores da música, a pessoa vai ficar mais alegre. Se ela for composta no modo menor da música, você vai ficar mais introvertido, ou mais triste, ou até deprimido. Depende, né? Se você ouve, por exemplo, a Sonata ao Luar, de Beethoven, que alguns consideram como uma marcha fúnebre mesmo, né? Porque quando Beethoven compôs essa música, ele escreveu um comentário na entrada da música e realmente torna essa composição uma verdadeira marcha fúnebre. Por isso que quando a gente ouve a Sonata ao Luar do Beethoven, que está lá completamente no modo menor, nosso estado de consciência fica introspectivo, triste, às vezes até deprimido, porque realmente foi isso que ele quis dizer naquela música. Então, são ondas sonoras físicas, ondas físicas, que alteram o nosso estado de consciência. Isso já está mais do que provado, a gente tem uma experiência completa sobre isso na música, que vem sendo estudada pela humanidade aí há milhares de anos, né? Desde Pitágoras já tinha a sua escola de música, né? Onde todos os dias os alunos cantavam como uma das matérias de estudo, né? Para alteração da consciência, etc, etc. Isso todo mundo tem experiência. Todos nós temos experiência sobre a música. E agora outras experiências têm sido feitas sobre os efeitos do som sobre a consciência. A mais famosa delas é a experiência do cientista Masaru Emoto, né, que fotografou as moléculas de água
que foram submetidas a certas vibrações sonoras. Então, se você fala certas palavras, ou se você coloca água perto de certos lugares, por exemplo, a água de uma cachoeira, ou a água do esgoto, ou a água que tem certas vibrações, ele fotografou as moléculas dessas águas que sofriam, estavam submetidas ali a vibrações sonoras, ou a lugares limpos ou sujos, etc, etc. E ele viu a transformação, né? A forma que essas moléculas assumiam. Vocês podem pesquisar mais sobre isso na internet, há muita informação sobre isso. As moléculas, elas tomam formas menos ou mais bonitas de acordo com a vibração que elas recebem. Então, moléculas, água que recebe vibração de coisas boas, de palavras boas, estão em lugares limpos, elas assumem formas lindas. E o contrário, elas assumem formas horríveis, sintétricas. Então, os sábios hindus, supostamente sem nenhum recurso tecnológico, científico, já falavam isso há milhares de anos. Que o som cria formas. Isso eles falam. Nos tratados sobre mantra, ele diz que o som cria formas. Então, imagine, é simples, né? O raciocínio, então a conclusão é simples. Se vibrações alteram as formas das moléculas de água, e se nós somos constituídos basicamente de água, então, se nós vibramos coisas boas, nós vamos assumir uma forma. Isso vai alterar a nossa forma. Isso vai alterar a nossa conformação, né? Como nós somos, o que nós somos. E isso tudo é apenas o nível puramente físico da prática, tá? E eu vou fazer aqui, já vou fazer a conclusão do curso também, para quem, caso não assista até o final. Que a minha conclusão de 40 anos de prática é que a prática de japa, ela vai além daqueles minutos que a gente pratica japa, e sim porque a gente leva depois, por tudo aquilo que a gente vibra durante as outras 23 horas do dia. Então, é muito importante vibrar o Mahamantra na japa, isso é poderosíssimo, mas a grande lição que eu vejo é que, para que a gente tenha uma boa prática de japa, durante as outras 23 horas lá, ou 23 horas e meia, ou quantas horas restarem do dia, que você não está praticando japa, o que você está vibrando. Porque é muito bom a gente entoar o Mahamantra lá, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, quanto você puder. Mas, se depois das 23, 24, 22 horas restantes, tudo que você vibrar for ruim, então o seu avanço vai ser proporcional àquilo que você dá ênfase, né? Então, se você tem uma ênfase de 15 minutos de boas vibrações por 23 horas e 45 minutos de más vibrações, então o nosso resultado será medíocre. Nosso avanço vai ser muito medíocre. Não que ele não valha nada, ele vale muito. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, pode ser um Mahamantra. Isso tudo tem um efeito. Krishna, na Gita, ele vai dizer: qualquer coisa mínima que você fizer no seu desenvolvimento para a autorrealização jamais vai ser perdido, nem nesta vida e nem nas próximas. Tá? Então, nunca há perda. Mas se a gente quer ter mais benefícios, então a gente tem que cuidar para o resto do nosso tempo também. Ok? Então, essa foi uma introdução aí para vocês entenderem o quão importante é essa simples dimensão física.
Agora, imagine depois, quando a gente tratar da dimensão mental e depois da dimensão emocional. Então, vamos começar um pouco da nossa prática, como a gente fez aqui da outra vez. Eu quero que vocês pratiquem também, aprendam a praticar. A prática de japa, ela é comumente feita com uma japa mala, que é esse rosário aqui, né? Isso é uma japa mala. Mala em sânscrito quer dizer um colar. Tá? Então, um colar para japa, um colar para entoar mantras. Esse é o significado literal. Ele é constituído de 108 contas, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, tem umas pontinhas. E ele é 108 é um número sagrado na tradição hindu. Pelo simples fato, existem muitas explicações aí que se dão, mas a mais comum é que 108 a soma dos números que constitui 108 dá 9, né? 1 mais 0 mais 8 dá 9, que é o número da espiritualidade, na astrologia, na numerologia, no esoterismo, etc, etc. Então, ele tem 108 pontas aqui, e a gente segura, né? A técnica é que a gente segura com o dedo médio e o polegar, não com o dedo indicador. A gente segura com o dedo médio e polegar. E a gente vai passando de um para o outro, contando as 108. Quando a gente chega na 108ª conta, né, a gente retorna pelo mesmo caminho. Então, a gente vai e volta. A gente nunca passa por cima, porque existe aqui um simbolismo, né? Existe um simbolismo. As 108 contas também representam as 100 maiores devotas de Krishna, né? Assim, não precisamos advogar uma filosofia feminista. As maiores devotas de Krishna são todas mulheres, né? E são 108. As 108 maiores devotas de Krishna. E essas contas representam essas devotas de Krishna, são chamadas de gopis, e nós, de certa maneira, estamos orando a cada uma delas. E a conta maior, essa conta maior é Krishna. A conta maior aqui, tem essa marcação aqui, ela representa Krishna. Na nossa tradição, em outras japamalas, tem outros significados, tá bom? Aqui na tradição de Krishna. Essa conta representa Krishna, que nós estamos sempre buscando. Por isso a gente nunca passa por cima de Krishna. A gente está sempre buscando Krishna. A gente vai e volta sempre nessa busca de alcançar Krishna. Certo? E ela é feita tradicionalmente, a Japamala dos devotos de Krishna é feita de tulas. Outras podem ser feitas de rudraksha, ou de cristal, ou de rosewood. Tem várias madeiras sagradas para diferentes divindades. Mas a planta mais sagrada para Krishna é a tulasi. E por isso ela é feita de tulasi. Tá? Então, assim, alguma das técnicas simples no cantar da Japamala. Agora, eu vou aqui fazer como nós já fizemos no outro encontro. Mesmo que vocês não tenham uma Japamala, isso não importa e nem eu quero que vocês façam hoje aqui com a Japamala. Eu quero que vocês façam hoje aqui contando nos dedos. Chaitanya Mahaprabhu, que é considerado um grande santo, um grande mestre, o próprio Krishna, né? Para seus seguidores, ele é o próprio Krishna. Ele, que apareceu no século XVI e reinaugurou a devoção a Krishna com muita intensidade, ele mesmo cantava nas mãos, pelo que se tem registro, ele mesmo cantava nas mãos, cantava nos dedos aqui. Então, eu vou ensinar essa técnica para vocês e a gente vai fazer um pouquinho assim. Então, para quem não sabe, presta atenção. Mão direita, aqui na minha mão direita, nós temos, né, os 4 dedos e o polegar.
Então, com o polegar eu vou contar. Em cada dedo eu tenho 3 falanges, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 falanges, né? Eu vou contando aqui assim, ó. E aí eu tenho 12. Eu tô brincando lá em Nova Cocula, eu brinquei que isso aqui é uma mini volta, né? Agora a gente vai instituir 16 voltas aqui assim, rapidinho. Aí a gente canta 16 voltas. Brincadeira, gente, ó, brincadeira, tá? Pura brincadeira mesmo. E na outra mão a gente vai cantar, a gente vai contar também utilizando os dedos e o polegar. A gente vai contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então o que acontece? Com a mão esquerda eu conto aqui 1. Com a direita eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu tenho 1 vezes 12, né? Aí eu vou para o segundo. 2 vezes 12, 3 vezes 12. E aí, quando eu chegar na nona aqui, na nona falange, eu vou ter entoado 108, porque 12 vezes 9 dá 108. Ok? Então, é muito simples, tá bom? Vamos começar uma volta aqui só com os 12, só com essas 12 aqui, e aí vocês vão ver como é fácil, tá bom? Vocês vão acompanhando comigo. Vocês podem ficar aí com os seus microfones até fechados mesmo, senão embaralha tudo e a gente não consegue ouvir. Seria gostoso a gente todos juntos e tal, mas não é possível aqui. Eu acho que não é muito possível aqui, né? Da outra vez até a gente fez, mas não sei se dá muito certo. Então a gente vai fazer contando assim, tá? Tem 3 elementos da prática que são muito importantes, que é o que eu vou ressaltar nessa dimensão física. Nossa postura, nossa pronúncia e nossa audição. Esses são considerados os 3 elementos mais importantes na dimensão física. Boa postura, boa pronúncia, boa audição. Só entoar esse Mahamantra com essa qualidade, isso já vai nos outorgar benefícios inimagináveis. Como eu falei, por si só, esse Mahamantra, que é o maior de todos os mantras, ele já tem um efeito poderosíssimo. Você não precisa nem fazer mais nada. Só isso aqui já teria um grande efeito. Tá bom? Então, o que a gente vai falar aqui de postura? Postura. Não importa se você senta no chão, com as pernas cruzadas, ou se senta numa cadeira. Tá? Eu estou aqui sentado numa cadeira, eu creio que a maioria de vocês aí também está sentado numa cadeira. A única coisa que é importante é que você tenha uma boa postura, como Krishna e todos os grandes mestres de yoga recomendam. Coluna, pescoço e cabeça alinhados, não curvado. Por que não curvado? Porque isso dá sono na gente. Se a gente curva o tronco, a gente sente sono. Se a gente se encosta numa cadeira muito confortável, a gente sente sono. Entende? Então, e também isso nos desalinha a nossa coluna, enfraquece a nossa musculatura. Assim, tem uma série de prejuízos essa má postura. Tudo no nível físico. Lembre-se que hoje nós estamos tratando do nível físico. E a prática ela tem benefícios também no nível físico. Tá bom? Então, boa postura. Tá? Boa postura. Sentem-se bem alinhados onde você estiver. O que importa é que você mantenha a coluna, pescoço e cabeça alinhados e o seu corpo firme, porém não tenso. O seu corpo está firme, porém não está tenso. Ok? Então, esse é o primeiro elemento aí para a gente tratar. Depois vamos fazer uma mini volta, né? Eu estou chamando aqui de mini volta, 12 vezes. Aí a gente trata de outro elemento aí do alinhamento físico, tá bom? Nós vamos
eu vou entoar bem lentamente, vocês, se quiser, podem acompanhar comigo. Eu vou entoar da seguinte forma: um Mahamantra por exalação, tá bom? E aí eu, ao terminar o Mahamantra, um Mahamantra, eu inspiro lentamente, isso é muito importante. Inspirar e expirar lentamente, sempre pelas narinas. Só quando você estiver entoando, naturalmente, você vai expirar pela boca, mas a inspiração sempre pelas narinas. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ouçam só com atenção e vejam aí como eu faço isso. Inspira, expira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare. Ficou claro, gente? Se ficou claro, levanta a mão aí. Ficou claro? Deixa eu ver aqui a outra tela aqui. Ficou claro, então? Ok. Então, vamos lá. Vocês vão junto comigo, tá bom? Me acompanhem, eu vou fazer lentamente, como eu falei. Um Mahamantra por exalação, uma inspiração ampla. Tentem entrar nesse ritmo que eu estou fazendo, que é um ritmo para quem está começando ou quem está recomeçando, porque eu acho que sempre vale a pena a gente recomeçar na vida, corrigir nossos vícios, corrigir nossos erros, tá bom? Então vamos lá. O comando que eu sempre dou para o alinhamento físico é uma frase de Prabhupada: senta direito. Só de ouvir isso, a pessoa, ops, todo mundo já começa a se ajeitar. Então, o comando físico é senta direito, tá bom? Lembra disso, toda vez na sua cabeça mesmo, você mesmo vai fazer para você mesmo depois. Senta direito. E aí você se senta direito para começar. E vamos lá. Podem contar junto comigo aqui, tá bom? Contem aí as 12 vezes, tá? Só 12 vezes. Inspira e expira amplamente. Vou fazer minha inspiração e vou dar início. Me acompanhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Todo mundo conseguiu contar direitinho aí? Ninguém se perdeu? E, então, isso aí é nossa mini volta, e é um recurso extraordinário, né? Assim, a gente pode fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode fazer isso. Não precisa nem da Japamala. Absolutamente qualquer lugar. Você esqueceu sua Japamala, você não tem uma Japamala, você não pode usar ela, você está no lugar público, você está, sei lá, você está lá no tribunal do juiz lá. Você pode cantar mentalmente, quietinho, contando os seus dedos. Ou seja, em qualquer lugar, qualquer situação. É excelente. Como eu falei, o próprio Chaitanya fazia assim. Ok? Então, eu falei, existem 3 elementos muito importantes. Então, o primeiro é a postura. E o comando vai ser esse. Lembre-se sempre disso. Você mesmo vai fazer o comando para você. Lembrando as palavras de Prabhupada. Senta direito. Senta aí todo largado, todo desajeitado. Senta direito. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para a sua saúde. E, como eu falei, o mais importante é que isso nos deixa mais desperto. Encostou, curvou a coluna, pronto, já dá sono. É imediato, é automático, assim, é automático. E você vai passar a se conhecer tão bem que assim que você não conseguir, por exemplo, manter a postura, quando você não está conseguindo manter a sua postura, significa que você está muito cansado, você tá com sono e tal. O teu corpo vai falar e você vai entender exatamente a linguagem do corpo. Se o teu corpo insiste em se encostar, se o teu corpo fala encosta, 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 isso significa que ele está muito cansado, que ele quer descansar. Então você mesmo vai conseguir se comunicar com o seu corpo. Então esse é o primeiro elemento. Boa postura. Segundo elemento, boa pronúncia. Por isso que eu estou fazendo aqui a entoação bem lenta. E eu sugeriria que vocês fizessem assim. Comecem assim. Felizardo é quem estiver começando, para que ele comece direito. Também como o grande mestre da Japa nos ensinou, né? Prabhupada falou que devemos cantar esse mantra pronunciando cada sílaba muito corretamente. Como eu falei, são sons de poder. Então, cada um desses sons tem um poder em si. Bom, é como se fosse vibrações físicas mesmo, que vão, como eu falei, como uma música composta no modo menor, que vai fazer alterações na sua consciência. Então, a gente precisa pronunciar bem. Opa, o gato da Fabrícia também veio cantar com a gente. Vamos então para a boa pronúncia, tá bom? Então, procurem agora pronunciar bem cada sílaba. Tá? Então, vamos para essa nossa volta aqui. Atentos para boa postura, incorpora a boa postura e agora dá atenção à pronúncia, ok? Então, vamos lá. Senta direito. Quem se desalinhou,
volta a assumir a boa postura. Ok? Volta na boa postura. E vamos dar início a mais uma voltinha aqui. Então, nós já contamos um com a esquerda, agora nós vamos contar duas com a esquerda. Tá bom? Aí vamos para a segunda aqui. Inspira, expira profundamente pelas narinas. Agora vamos começar. Inspira amplamente e damos início. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Essa vai ser a nossa saudação. Ok? Mais uma mini volta. Vocês conseguiram? Não se perderam? Estão conseguindo fazer direitinho? Então, 2 vezes 12, né? Então já foram 24 Mahamantras. Boa postura, boa pronúncia, boa audição. Tá? Esse é o tripé do alinhamento da dimensão física. Esse é o tripé. Tripé do alinhamento da dimensão física. Tá? Eu acho que vocês entenderam um pouquinho da grandeza desse mantra, dos efeitos poderosos que o mantra tem sobre a consciência. Explanamos brevemente sobre isso. Então, entendo que mesmo essa prática, nessa dimensão, já terá efeitos. Muitos efeitos. Boa saúde, por exemplo, com a boa postura. Ok? Só isso. Só boa postura já vai dar boa saúde. Automaticamente nós fazemos uma respiração pausada e bem controlada. Isso também tem efeitos dentro do nosso prana. Isso altera nosso estado de saúde mesmo, e nosso estado de saúde mental também. E esses
esses fonemas, essas sílabas em si, segundo diz a mística da escola de mantra, cada sílaba de um mantra é como se fosse um som de poder. Cada sílaba. Hare Krishna Rama. Cada um é como se fosse um som de poder. É assim que se entende a ciência de mantra. Tá? Então, por isso, essa pronúncia é muito efetiva. E vamos para o terceiro tripé aí, terceiro elemento do tripé, que é a boa audição. Ou seja, bem alinhado, com boa pronúncia, só que ouvindo o que está pronunciando. Porque os efeitos vão ser despertados pela audição. Assim como ouvindo uma boa música, meu estado de consciência fica melhor, ouvindo uma música baixo astral, eu fico baixo astral, ouvindo más notícias, ouvindo sobre a guerra, ouvindo sobre a morte, sobre crime, sobre isso, minha consciência fica ruim, porque a audição é considerado o maior sentido para o aprendizado da autorrealização. A autorrealização se dá pelo sentido da audição. Dizem os grandes mestres que você desperta uma pessoa que está dormindo pela audição, não é assim? Se alguém está dormindo, não adianta você fazer sinal para ela acordar. Não adianta, ela não vai acordar. Você acorda uma pessoa adormecida chamando ela. Então se diz que a melhor forma de despertar a alma que está dormente é pela vibração sonora. E por isso, então, essa audição é muito importante. Ele é o terceiro elemento aí do tripé. Então, com boa postura, com boa pronúncia, agora nós vamos fazer a nossa mini volta aqui para encerrar, com boa audição também. Faça esse exercício, é um exercício isso aqui, é uma oficina, é um exercício. Vamos exercitar, ouvir cada uma dessas sílabas com atenção. Tenta fazer isso, ok? Boa postura, senta direito. Faz respirações amplas pelas narinas. Vamos para a nossa inspiração bem ampla e damos início. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare. Ok, todo mundo acha que aprendeu a técnica, né? Nós vamos trabalhar aqui essas 3 semanas, nós vamos trabalhar especialmente a prática mesmo, trabalhando esses elementos técnicos que podem aprimorar e a filosofia que possa nos animar a praticar, entendeu? Porque eu pelo menos, eu fico muito animado se eu entendo o que eu estou fazendo. Nossa, mantra tem poder, mantra é uma vibração de poder, isso aqui é poderoso mesmo, mesmo nesse nível, né? Eu me considero muito um estudante iniciante mesmo, um neófito, eu estou começando, mas mesmo nesse nível, ele tem muito efeito. Ele não terá efeito, ou pelo menos quase inexpressivo, se você praticar sem nenhuma dessas qualidades que eu falei. Desleixado, mal pronunciado, como o Prabhupada fala. Algumas pessoas cantam esse mantra assim. Algumas pessoas fazem isso simplesmente pela pressa de que elas têm, que elas querem cantar muito e muito rápido, etc, etc. Prabhupada brinca dessa maneira. Não é assim que se canta. Inclusive, vou compartilhar amanhã para vocês Prabhupada cantando. Vocês vão ouvir que lindo ele cantando cada sílaba, tá bom? Então é isso que eu insisto. Adotem uma boa postura, pronunciem bem e ouçam bem. O próprio Prabhupada dizia, eu faço esse desafio para vocês. Canta uma semana assim que você vai ver o resultado. Naturalmente, algumas pessoas vão falar, eu não consigo, eu tenho um voto de cantar muitas voltas, eu não consigo cantar assim bem. Então, o que eu diria? Canta uma assim, pelo menos. Canta uma pelo menos, uma volta, 108 vezes, né? Uma voltinha só. Dessa forma, bem cantada, bem postado, bem pronunciada, bem ouvido. E observe os resultados disso depois. Isso é poderoso. O Prabhupada garante isso. Ele fala, façam experiência, 7 dias dessa prática. Mesmo aqueles que têm 300 anos aí cantando já, façam uma experiência, recomece a sua vida do zero e canta. Se não consegue cantar todas boas, canta pelo menos uma boa. Você vai ver os resultados. Ok? Me perdoe, eu passei muito do tempo, que eu fiz uma introdução longa lá, mas para mim foi importante, é importante fazer essa introdução agora, toda vez que eu estiver dando esse curso. E vamos lá, vamos às perguntas. Quem puder, quem quiser ficar ainda para tirar alguma dúvida, será um prazer agora falarmos um pouco sobre tirarmos dúvidas. Ok, Radhanatha, muito obrigada. Como sempre, aí nos ajudando, esclarecendo. Então, antes de... Só um pouquinho. Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Radhanatha? Ah, desculpa, eu que abaixei meu som para não fazer barulho aqui, desculpa. Ah, tá. Me perdoe. Obrigada, Radhanatha. Como sempre, nos ajudando aí a melhorar nosso cantar. Obrigada de coração. Então, antes de passarmos para as perguntas, eu quero fazer a divulgação dos 2 livros do professor Radhanatha, que é o Cante Seja Feliz, que é objeto desse workshop, e o Índia Incrível, que é uma introdução sobre a história e cultura da Índia. Então, quem tiver interesse em adquirir os livros, é só entrar em contato diretamente com o professor no seu WhatsApp. A gente tem aqui algumas perguntas, Radhanatha. Posso ir direto para elas? Sim, por favor. Tá. Então, a primeira pergunta... Então, é assim, eu sei que passou um pouco do tempo, então
Eu entendo se alguém tiver que se ausentar e ir para seus outros compromissos, tá? Fique à vontade. E quem puder ficar, será um prazer. Depois Primeira. a gente vai gravar. A Mari, ela pergunta o seguinte: precisa se concentrar na imagem mental de Krishna? Então, tem níveis, né? Níveis. Tem níveis. É bom sim a pessoa se concentrar, mas é bom que ela faça um desenvolvimento didático, né? A linha, primeiro trabalha bem essa questão do alinhamento físico, depois trabalha bem o alinhamento da dimensão mental, e aí depois ela vai entrar nessa dimensão mais emocional, onde a gente vai estar falando com Deus, onde a gente vai estar querendo falar e ouvi-lo, né? Falar com ele e ouvi-lo em troca. Entende? Esse é um nível muito avançado. Só o que eu quero enfatizar é que esse nível muito iniciante que a gente está vendo hoje, ele já é muito poderoso também, entendeu? Porque não é sempre que a gente consegue estar nos estados mais elevados da consciência, entoando uma Mahamantra, tomado de amor por Deus, etc, etc. Mas o que eu quero dizer é que não se desanime se você não está nesse nível de consciência o tempo inteiro, ou se raramente isso acontece. Mesmo nesse nível inicial, já tem um efeito magnífico. Se animem com isso. Mas é bom, sim, a gente poder cantar, por exemplo, entoar o mantra diante de um altar, etc. Isso ajuda bastante. Nós vamos falar mais sobre isso também. Ok. A Indranila perguntou se esse mantra que você comentou de Prabhupada vai ser enviado no grupo Krishna West. Vou enviar nos dois grupos uma Ok. gravação que eu tenho de Prabhupada cantando muito distintamente cada som. É lindo isso, é lindo. Ele mostrando, ensinando mesmo. Prabhupada é muito didático, né? E tudo ele nos ensinou assim, pegando na nossa mão, assim, né? Cada coisinha, inclusive a entoação do mantra é perfeita também. Eu vou compartilhar isso amanhã com vocês. Prometo. Obrigada, Radhanata. O Luciano pergunta: existe a métrica correta? Não, esse mantra, ele não tem uma métrica. Foi o Luciano, né, que perguntou. Sim. Esse mantra, ele não tem nenhuma métrica, nem nenhuma melodia rígida. Isso Chaitanya Mahaprabhu mesmo disse. Está no segundo verso do Shikshastra, composto pelo Sr. Chaitanya. Ele disse que nesse cantar não há regras rígidas no que se refere a tempo, lugar, circunstância, indivíduo, etc. Porque toda a entoação de mantra na tradição védica tem um monte de regras que dizem respeito ao lugar, ao horário, ao indivíduo, à circunstância, à métrica, a isso, aquilo. Ele diz que nesse mantra não tem. Inclusive, ele pode ser entoado em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer métrica. Por isso que a gente tem essas gravações, inclusive do Mahamantra, entoado aí com a melodia do Gayatri, com a melodia da Ave Maria de Gounod, etc. Porque realmente não tem mesmo. Não tem mesmo. É um mantra muito liberal. Outros mantras, por exemplo, Gayatri Mantra tem uma métrica muito rigorosa. Muitos mantras têm regras muito rigorosas, em todos os sentidos, inclusive métrica. Mas esse não. Tem uma pergunta aqui da Berenice. Qual o significado das 16 voltas? Olha, é apenas um número, né? Uma vez um devoto perguntou isso para Prabhupada. Para quem não conhece, eu já falei aqui, Prabhupada foi quem trouxe esse Mahamantra para o Ocidente, que é um mantra milenar, que está nas escrituras há milhares de anos e tal. Mas teve um grande mestre chamado Prabhupada, que foi quem trouxe esse Mahamantra para o Ocidente em 1965 e difundiu pelo mundo inteiro. E uma vez perguntaram para ele, né? Por quê? Onde está escrito que se deve cantar 16 voltas? Ele falou, em lugar nenhum está escrito. Está escrito apenas que
o praticante deve estabelecer um número prescrito de voltas. É apenas isso que se diz. Então, quem estabelece isso para o estudante é o orientador dele. Então, o orientador, né, que nós chamamos de mestre, ele indica o número de voltas que você deve entoar. Tá bom? Mas isso não existe, como eu falei. Tem gente que entoa muito mais, tem gente que entoa muito menos. Isso aí, para mim, isso é um detalhe que só quem vai estabelecer é o mestre quando a pessoa quiser ser iniciada. Até lá, ela está livre para praticar o que estiver de acordo com a sua capacidade. Tem uma pergunta aqui da Adriana. Eu uso um tampão no ouvido para melhorar a escuta. Posso continuar? Pode sim, pode sim. A gente usa muitos recursos, né? Às vezes, por exemplo, quando a minha mente está muito rebelde, a gente tem alguns recursos, né? Assim, então, eu encosto na parede, por exemplo, eu encosto na parede, fecho os olhos, e aí, o eco fica muito maior, aquilo fica muito mais... Você consegue ouvir muito melhor, né? Outro recurso que às vezes a gente faz também é colocar a mão em concha aqui no ouvido, que isso também faz com que você não se distraia com os sons que vêm de fora, etc. Ou seja, você pode se utilizar de alguns recursos que te ajudem a se concentrar, a ouvir melhor, tá bom? Mas com o tempo, obviamente, você deve dominar isso. É que às vezes a mente está muito rebelde. Às vezes a mente está demais. Assim, tem dias que ela acorda decidida a te perturbar. Então, aí você tem que ser insistente com ela também. Então, você pode usar algum recurso aí, né? Às vezes, tampando o ouvido, de fato, a gente ouve mais a vibração internamente. Isso também é um fato, tá bom? Mas o que importa aí, os 3 pilares, né? Postura, a pronúncia e a audição. Ok. Tem vários elogios, agradecimentos. E temos uma pergunta aqui da Kátia. Cantar mentalmente sem emitir o som não é válido? É válido, sim. É válido, sim. É um nível de canto. É um nível de canto. É considerado, inclusive, muito poderoso cantar mentalmente também. É, de fato, muito poderoso. Mas é muito difícil. Faça as suas experiências. Né? Faça você mesmo as suas experiências. Procure perceber o quanto você consegue se manter atenta para o mantra, né? Seja ele verbalizado ou mentalizado, e observe se você consegue se manter sempre focada no mantra, porque o que realmente importa é que a pessoa fique focada. Por isso a gente está começando um alinhamento mais no nível físico. Depois, no nível mais mental, ele é mais sutil, portanto, ele é mais difícil, tá bom? Então, eu sugiro para quem está começando que comece com a entoação audível mesmo. Começa com audível. Você pode fazer as suas experiências mentalizadas, mas faça e observe se você de fato está concentrada no mantra ou se você está viajando, porque às vezes você começa a viajar e aí você fala, opa, onde eu estava? Então, yoga é um estado de autoconhecimento, autoobservação. Então, pratique e observe os resultados em você. O que está acontecendo? Mas eu recomendo, para começo, que você pronuncie de forma audível. Ok, obrigada, Nanata. Nós temos aqui uma pergunta da Letícia. Prabhu, maravilhosos esses ensinamentos. Gostei muito das orientações. Gostaria de saber sobre o cantar de pé ou caminhando. Às vezes sinto esse cansaço que você mencionou, que você comentou, quando canto sentada e acabo ficando de pé. O melhor seria tentar melhorar essa condição de postura para conseguir cantar sentada?
Voltando à mesma questão que o Luciano fez. Posso cantar de pé, posso cantar andando, posso cantar dirigindo? Pode, porque não há regras rígidas nessa prática. De fato, não há regras rígidas, tá bom? Então, de fato, tem essa liberdade, assim, esse mantra ele é muito liberal, ele te permite isso. Mas nós objetivamos desenvolver nosso estado de concentração e meditação. É uma meditação mântrica. Não nesse nível que eu falei hoje. No nível que eu falei hoje é puramente física. Não entramos em meditação. Mas no próximo encontro, por exemplo, a gente já vai falar no nível da meditação, que é o nível mental. Ou seja, onde eu estou plenamente focado no Mahamantra e completamente desligado de tudo mais. Então, nesse estado de meditação, já vai ser muito difícil que uma pessoa consiga fazer outras atividades e, ao mesmo tempo, estar completamente imersa e absorta no nome. Eu, particularmente, como eu falei, tenho 40 anos de prática, então não acho que não tem uma experiência que eu não tenha feito até hoje. Acho que eu já experimentei cantar de todas as formas possíveis. Entende? Andando, sentado de pernas cruzadas, caminhando, dirigindo, andando de bicicleta, nadando, trabalhando. Já tentei de todas as formas. E, para mim, todas as formas são experiências válidas. Porque Chaitanya Mahaprabhu diz que pode ser cantado em qualquer situação. Certo? Então, a gente pode cantar. Mas eu sugiro apenas, eu volto a enfatizar o que eu já falei. Estabelece na sua vida, talvez para começar, uma volta, né, na Japamala ou aqui nos dedos, né, contando 12 vezes 9, que também vai dar 108. Estabelece isso para começar. Isso aqui vai te dar 10, 15 minutos, talvez. Como a gente fez hoje, vai dar uns 10, 15 minutos. Estabelece isso na sua vida. Uma volta de qualidade excelente. Talvez as outras do dia não possam ser tão boas, mas se idealmente você puder fazer uma muito boa, isso vai ter um resultado assim incalculável. Que eu penso que uma volta muito boa vai estimular a pessoa a querer cantar mais voltas boas. Pelo prazer que ela vai sentir e pelos resultados que ela vai obter cantando uma boa, ela vai falar, eu quero mais. Seria uma droga, né? Assim, agora eu quero mais. Eu sempre falo, agora lá em Nova Gokula a gente criou o termo Japadito. Vocês já ouviram falar drogadito? Drogadito é um termo da psiquiatria, usado em psiquiatria, a pessoa que é viciada em drogas, né? Vem do inglês drug addict, que é viciado em droga, né? E daí, em português, em espanhol, se diz drogadito. Drogadito é uma pessoa viciada em drogas. E a gente fica japadito. A gente fica viciado na japa, porque ela te dá traz tão bem-estar, você se sente tão bem, seu dia, sua consciência. Parece que aquilo que a gente fala, nossa, o universo conspira a favor. A gente entoa uma volta muito boa. E aí você fica adicto, né? Você quer mais. Aí você quer cantar mais voltas assim. Por isso eu só digo, canta uma. Não faça votos que você não possa cumprir. Faz um voto simples. Eu vou cantar uma muito boa. Uma muito boa. E aí, observa os resultados, né? Yoga é isso, é observar os resultados. Ei, vamos lá. Ok. Tem aqui uma Adriana falando, eu tenho esse vídeo e tem um fundo musical. Eu também costumo usar uma flautinha no fundo. Posso continuar? Porque me ajuda a concentrar.
É comum, os devotos gostam de fazer isso, né? Cantar na companhia. Isso é muito recomendado em todos os textos. Todos os textos falam que se associar com pessoas santas tem um efeito maravilhoso. E é interessante que até a neurociência já diz isso também hoje. A maneira que a gente tem de fazer transformações na vida é ouvindo de coração aberto uma pessoa que tem aquelas qualidades que você gostaria de ter. Então, essa associação ela é muito boa, então pode ser muito benéfico. Porém, é importante que você esteja concentrado na sua prática, entendeu? É bom que você esteja também concentrado na sua prática. Eu, particularmente, eu já me distraio. Assim, se eu ponho Prabhupada, por exemplo, praticando a japa, eu fico tão absorto na japa dele que eu não consigo eu fazer a minha, porque eu quero ouvir a dele. Entende? Então, aí você faz essa observação. Né? Como você fica. Oi, Robson. Assim, oi? Quem está Sim, falando? Shanti, Hare Krishna. Ok. Eu acabei de chegar em casa correndo e, sabe, estou toda despenteada, eu não quero focar no meu rosto agora. Mas engraçado que eu já faço yoga desde, sabe, há décadas, e eu estou mais conectada com a Bhakti Yoga através da Lapidara, aqui em Miguel Pereira, Rio de Janeiro. E é engraçado que, ultimamente, eu tenho adorado fazer japa, Hare Krishna, no Mahamantra. Engraçado que eu tenho essa habilidade de fazer durante o dia, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Só que chega de noite, que eu queria te perguntar, eu não consigo parar. E eu continuo com essa vibração de Hare Krishna, e às vezes eu tenho que brigar com a minha mente, ralhar, entendeu? Para! Eu não consigo dormir. E é engraçadíssimo que muitas transformações têm acontecido, inclusive se eu falo Hare Krishna no momento de dúvida, sabe, qualquer coisa que a gente esteja aflito, sonhos e pesadelos acontecendo, mas assim, chega num ponto, eu queria te perguntar, né, quando a gente não consegue fazer a mente parar de falar Hare, cantar o Mahamantra mentalmente. Inclusive, você citou uma questão muito interessante, que é até, assim, não consegue dormir, por exemplo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados sempre. Tá? Cuidados com a respiração. Porque se a gente fizer uma respiração inadequada, a gente pode realmente, ao invés de acalmar a mente, nós podemos estimular a mente. Então, se a gente respira, se as nossas respirações durante a entoação do mantra, ela for muito rápida, porque você quer cantar rápido, por exemplo, às vezes acontece, né? A pessoa, ela canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Se ela respirar assim, isso aí vai, em vez de acalmar sua mente, isso vai ter uma espécie de um efeito assim como se fosse um Kapalabhati do yoga, do pranayama do yoga, sabe? Que oxigena o seu cérebro e faz o seu cérebro ficar extremamente estimulado e isso vai gerar insônia, tá? Eu já experimentei isso. Mais ainda em pessoas do biotipo Vata, pessoas que têm um Vata, isso aí não dá para falar sobre isso hoje, mas para quem entende um pouquinho de Ayurveda, para quem tem uma predominância do biotipo Vata, ele tem que tomar certos cuidados.
Porque uma respiração muito acelerada, como eu falei, ela, em vez de acalmar o cérebro, levar a consciência para um estado mais meditativo, ele vai estimular demais o cérebro, vai estimular demais os pensamentos, vai estimular e vai levar a pessoa à insônia, tá bom? Então, é muito importante que a pessoa respire bem, é muito importante que a pessoa não entoe alto demais, né? Se você tiver entoando demais, muito alto, muito rápido, tudo isso vai fazer um estímulo dos pensamentos no cérebro, que é o contrário do objetivo da meditação, né? Toda meditação tem o objetivo de acalmar a turbulência da consciência, tá? Então, são alguns cuidados que eu dou. Eu, por exemplo, eu tomo um certo cuidado ao fazer a prática de japa à noite, por exemplo. Eu dou minha ênfase total à prática de japa bem cedo. Porque se eu cantar uma super japa antes de dormir, eu não sinto sono. Eu tenho um biotipo muito acentuadamente vata. Então, eu não posso dizer assim exatamente o que acontece com você, porque cada indivíduo é único. Mas eu estou dando assim orientações gerais para todos que estão aqui presentes. Respirem muito serenamente, entoem de forma murmurada, mais baixinho, tá? E observe se você está, se os seus pensamentos estão muito acelerados. Se os seus pensamentos estiverem muito acelerados, você precisa buscar uma orientação mais personal, assim, olha, isso acontece, isso comigo e tal e tal. Eu só daria essas dicas, entendeu? Se você perde o sono ou se seus pensamentos ficam muito agitados, procure entoar mais de manhã. E aí faz uma experiência. E durante o dia, como você falou, que você gosta de praticar em todas as situações, então faça mais mentalmente, por exemplo, durante as suas atividades e tal. Agora, o que deve acontecer é que os nossos pensamentos eles precisam ficar mais acalmados e não acelerados. Eu sei que é uma resposta genérica, eu precisaria, né, é o tipo de coisa que realmente precisa de uma orientação meio personal mesmo, assim, ó. Aí o indivíduo tem que explicar e a gente tem que ver também a pessoa fazendo, sabe? É como um treinador que tem que ver ali o atleta, como é que ele faz, né? Como é que ele está fazendo. Mas orientações genéricas são essas. Espero ter te ajudado, mas faz muito autoobservação, tá? Faz muito essa autoobservação. Observe, observe. Yoga é observar-se. Ok. Então, aqui a gente tem uma pergunta da Simone, que você já respondeu. É possível cantar dirigindo? Adanata, eu gostaria de incluir nessa pergunta aqui essa observação, né, que os membros assim do nosso movimento fazem, que tem muitos vídeos de Prabhupada cantando de pé, caminhando. Então, você explicou, né? Mas, enfim, gostaria que você comentasse sobre esse aspecto. Então, não há regra, simplesmente não há uma regra rígida. Não há uma regra rígida. A pessoa pode cantar em todas as situações, em todos os horários, em qualquer lugar. Pronto, é simples assim. Sentado, de pé ou caminhando. Tá? Ela pode. E Prabhupada deu todos os exemplos. Ele tem filmagens dele cantando, caminhando, mas também tem gravações dele e filmagens dele sentado. Porque realmente muitas pessoas, principalmente um iniciante, ele tem muita dificuldade de manter-se desperto. Então é mais ou menos assim, pode-se cantar em todas as situações, mas para quem almeja entrar no estado meditativo, no estado contemplativo, né, de chegar ao ponto de se absorver, de mergulhar
nesse estado emocional de devoção a Krishna, o ideal é que a pessoa tenha essa prática, né? Como eu falei, é só uma volta, eu só estou pedindo uma volta, não precisa ser mais do que isso, 10, 15 minutos aí, bem postado, bem sentado. Mas não há empecilho, não há uma condenação aqui, olha, quem canta, quem caminha, ou quem canta em pé, etc. Mas isso aí é mais uma concessão. Às vezes a pessoa está cansada, etc, etc, então é melhor que ela faça algo do que nada. Mas, assim, para quem realmente está almejando se aprimorar e entrar em estados mais profundos e meditativos, vale a pena começar. Em algum momento a gente vai ter que começar, né? A grande jornada começa com o primeiro passo. Então, estamos aqui estimulando o primeiro passo, que é cantar uma boa volta. É só isso. Obrigada. A Kátia, em cima da sua resposta, ela fala que às vezes alterno entre emitir o som e não emitir, exatamente para conseguir voltar o foco. Ok, eu também às vezes faço isso. Como eu falei, já fiz todas as experiências, né? Na rua, por exemplo, quando eu estou caminhando. Eu também pratico caminhando, né? A gente pode fazer o que hoje a gente chama de meditação dinâmica. Então, a gente pode caminhar e entoar o mantra. Ou andar de bicicleta, eu também ando de bicicleta e entoo o mantra. Eu dirijo e entoo o mantra. Eu já fiz todas essas experiências. Tudo isso é possível, né? Agora, a gente tem que estar observando como é a minha qualidade nessas situações. O ideal que a gente quer atingir em todas as situações você está no mais elevado estado de consciência. Mas a gente vai ver que é mais difícil. Você está numa rua movimentada, cheia de trânsito, cheia de pessoas, e você está completamente absorto. No mínimo, você vai dar uma trombada nas pessoas, você vai atravessar a rua sem prestar atenção. Então, assim, na rua, a gente tem que estar um pouco atento para o mundo externo. Então, não é possível você ficar 100% concentrado no mantra, entende? Porém, a recomendação é que a gente cante em todas as situações, porque realmente o nosso ideal, o nosso objetivo ideal é ver Krishna em todas as situações, né? É porque na hora da morte, por exemplo, nós não temos a certeza que nós vamos encontrar a situação ideal, né? A gente nunca sabe como vai ser a hora da nossa morte. Pode não ser um momento nada ideal. Entendeu? Eu estou sentadinho, meditando, etc, etc. Pode muito bem não ser assim. Então, eu preciso me treinar a estar consciente em todas as situações. Okay? Então, tudo vale a pena se você fizer observação. Como eu fico quando eu faço essa prática. Ok? A Silvina pergunta, começa sempre pela mão direita, total 3 vezes 4, 12? Do jeito que eu estava mostrando aqui, né? 3 vezes 4 vai dar 12 aqui, né? Agora, eu acho que não há nenhum mal que a pessoa que... Aqui não vai fazer nenhuma diferença, né? Se a pessoa é destra ou canhota, não vai fazer nenhuma diferença. Mas se ela quiser, se ela é canhota e quiser contar pela esquerda, mas tem pouca diferença nesse caso, assim, de contar de um lado ou do outro. Ok. Aqui agradecimento sobre essa valiosa orientação aqui sobre os vatas, né? A Vraja colocou sou predominantemente vata. Obrigado por essa orientação tão valiosa. Olha, eu vou compartilhar aqui, né, o valor do know-how é esse, né, que a gente pode falar para as pessoas tudo que a gente já experimentou. Eu, por exemplo, fui acometido de uma insônia gravíssima. E a causa mesmo, assim, quem foi diagnosticar foi um terapeuta ayurvédico. Porque eu passei um dia inteiro de jejum, fiz um jejum o dia inteirinho. Para terminar o dia, eu cantei japa. No final do dia também eu cantei japa. Aí eu passei essa noite inteira sem dormir. Passei essa noite. E depois eu tive isso desencadeou um problema sério de insônia.
que é tudo que desequilibra o vata, né? Jejum. E se você fizer uma prática de japa não muito bem trabalhada, muito forte, com respiração muito intensa, etc., etc., isso pode desencadear numa insônia. Especialmente os vatas, né? Os kafas, por exemplo, pode fazer qualquer coisa que depois eles dormem de qualquer maneira. Mas os pobres dos vatas, qualquer coisa desequilibra. Então, os vatas especialmente têm que tomar esse cuidado. Cuidado com a noite, né? Assim, cuidado lá antes de dormir, né? Tem uma série de cuidados que ele deve tomar em relação à japa. Procura fazer mais mentalmente, procura fazer mais baixinho, respiração muito serena, muito tranquila. Nada que possa estimular os seus pensamentos, o que é muito fácil para um vata, né? Ok, então não temos mais perguntas, Radhanatha, Por agradecimentos. que você sumiu da tela? Porque dá uns probleminhas aqui que ele fecha. Então é isso. Mas já abri. Já abri. Okay. Tudo bem, então? Tudo ótimo. Muito obrigado aí por sua presença, tá? Hoje, então, falamos do nível do alinhamento físico e para a semana trataremos do alinhamento do nível mental, tá bom? Estejam presentes. Um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Radhanatha. Muito obrigada por sua disponibilidade aí. E Suas a todos bênçãos. que participaram. As bênçãos de todos aí. Gratidão. Cristo te Obrigada. abençoe. Oh, obrigado. Obrigada. Boa noite. Bom descanso a todos. Pode mandar bênçãos aí que eu estou aqui aberto.